Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora, pela Rádio e TV Conecta Mais Região, o Jornal Conecta. Jornal Conecta. Notícias, entrevistas e tudo o que acontece em nossa região. Jornal Conecta. Jornal Conecta. Apresentação, Paulo Pontes. Vamos às manchetes de hoje. Investigação cita 19 postos supostamente ligados ao PCC e tem posto em Piracicaba. 2 mulheres caem da ponte do Esqueleto e ficam gravemente feridas em Limeira, segundo o Corpo de Bombeiros. PL, que prevê presidência automática de Conselho de Meio Ambiente de Piracicaba, é alvo de críticas. Retrocesso democrático. Prefeitura de São Pedro investe na capacitação de mais de 600 servidores para a melhoria de serviços públicos. A apresentação musical encerra a programação de Agosto Lilás em Araras. Jornal Conecta, que estreia hoje, entrevista o prefeito de São Pedro, Thiago Silva. Destaques do Jornal Conecta, que está no ar. Muito boa tarde, está começando aqui o Jornal Conecta, da Conecta Mais Região, edição número 10001. Dessa segunda-feira, começa tudo de novo, né? Dia 1º de setembro de 2025, inverno brasileiro. Muito obrigado a vocês conectados pelo Conecta Mais Região, rádio e TV. Muito obrigado a quem está conectado pelas emissoras que estão fazendo parte desse pool a partir de hoje também. Estão comigo no Jornal das 8, estarão algumas delas também no Jornal Conecta, como a Rádio São Paulo, como a AltV, com imagens, como também todas as minhas redes sociais, Paulo Pontes, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, enfim, todas as minhas redes sociais, retransmitindo também o Jornal Conecta. Dia 1º de setembro é dia do profissional de educação física, dia do bailarino, da bailarina. Hoje fazem aniversário as cidades de Itiruçu e Gaporã, na Bahia, Mogi das Cruzes, em São Paulo, Passa Quatro, Cana Verde, Eubank da Câmara, Serra do Salitre, em Minas Gerais. Parabéns aos munícipes dessa cidade. O Jornal Conecta terá como base trazer as notícias da região. Mas o fundamental, o principal do Jornal Conecta será entrevistas. Nós vamos entrevistar os prefeitos de todas as 24 cidades da região metropolitana de Piracicaba e vamos entrevistar empresários. Já marquei vários empresários, associações comerciais ao longo das semanas para a gente conversar também, assim como vamos colocar vereadores debatendo problemas da cidade. O Jornal Conecta pretende conectar a região com informação, com notícias, sempre deixando que você, morador desta região metropolitana de Piracicaba, fique muito bem informado, sem partidarismos, sem tendências políticas. Quem me acompanha ao longo da minha carreira, 3 anos no Jornal Estado de São Paulo, 10 anos na Bandeirantes, 21 anos na Jovem Pan, sabe que eu quero todo mundo preso que roubou, ou quero todo mundo batendo palma para quem não roubou. Todo mundo sabe disso. Para mim não tem direita e esquerda, para mim tem decência. E eu espero, e vou ter aqui certamente o desfile de prefeitos que tem como lema a decência. E é isso que eu sei, por isso que eu convidei os prefeitos para participar aqui. Se eu achasse que não tinha esse lema, eu não convidaria. E quero já minhas boas-vindas, falar da minha honra de receber comigo aqui no Jornal Conecta hoje o prefeito de São Pedro, Thiago Silva, porque apesar de fazermos a conexão da região metropolitana de Piracicaba, o espaço físico da nossa estrutura de comunicação, e eu mesmo estou em São Pedro, eu moro em São Pedro e tudo é feito aqui em São Pedro, cidade que eu aprendi a amar. Eu tenho minha chácara no Serra Verde há 32 anos, moro em São Pedro há 6. Amo essa cidade mais do que eu acho que amei São Paulo, que eu nasci e vivi a vida inteira. Prefeito Thiago Silva, bom dia, o Jornal Conecta, vamos nos conectar, bom dia, boa tarde, já passamos do meio-dia. Eu que agradeço da oportunidade de estar conversando com você
Bom dia, boa tarde, como você diz, né? Que a gente não almoçou ainda, então estamos aí no horário específico da refeição. Obrigado pela oportunidade. Prefeito, eu queria que o senhor fizesse um breve relato da sua carreira política, da sua história política. Eu sei que o senhor começou como vereador e tudo mais, mas sempre é muito bom, muito interessante para que as pessoas, nós não estamos falando só para São Pedro, estamos falando para uma coletividade, que as pessoas possam conhecer o senhor. Eu comecei, Paulo, no ano 2000, na eleição, né, de 2000, a gente disputou como vereador e tive a oportunidade, o privilégio de ser por 3 mandatos vereador em São Pedro. Fui presidente da Câmara dos Vereadores também no ano de 2011 a 2012. E na eleição de 2012, a gente foi candidato a vice-prefeito, né, na chapa do então prefeito Elinho Zanato. Ficamos por 2 mandatos, né, 4 mais 4, 8 anos, que se encerrou em 2020. Em 2020, a gente saiu candidato na sucessão, né, do nosso grupo político, que entendeu que deveria ter uma continuidade do nosso trabalho, lá iniciado em 2013, e fomos eleitos em 2020, assumindo em 2021. Fizemos um mandato de prefeito em 2021 a 24, né, e colocamos o nome à disposição da população em 2024 para continuidade dos trabalhos. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, em 2024, o ano passado, né, a reeleição, e estamos iniciando o nosso segundo mandato como prefeito. E é claro que quem vem com uma trajetória, começando lá de baixo como vereador, como prefeito atingindo na cidade, no município, deve ter uma plataforma política, deve ter um objetivo político futuro. Já tem definição? Eu acredito que futuramente, né, a gente pensa em fazer um ótimo mandato, e eu falo que cobro isso dos nossos secretários, dos colaboradores, dos assessores, enfim, todos eles. Vamos fazer uma comparação aqui, Paulo. Em 2021, a gente assumiu a prefeitura e nós estávamos em pandemia. Está naquele momento lá terrível, né? As cidades com pandemia, lockdown. Este mandato, não. Este mandato, a gente está aí com a cidade organizada, as finanças em dia, os serviços públicos acontecendo. Então, esse mandato tem que ser melhor do que o passado. Então, o que eu tenho dito para os nossos secretários? Nós temos que executar um melhor mandato que o passado. O futuro político, eu acho que é muito cedo para se dizer. Mesmo porque uma coisa é certa, que eu não sou candidato à reeleição, porque a legislação não permite, né? Então, a gente não pode ser candidato à reeleição, né? Então, a gente vai exercer o mandato até o último dia do ano 2028. E aí, o futuro, vamos ver o que Deus nos espera. Prefeito, eu acompanhei, bom, na realidade, como eu digo, como eu tenho chácara aqui em São Pedro desde 1900 e alguma coisa, venho acompanhando ao longo dessas décadas as prefeituras aqui. Claro que eu vinha de fim de semana para cá, uma vez por mês. É diferente de morar na cidade. Eu vim uma vez por mês aos finais de semana. Mas sempre fui um apaixonado pela cidade. E até o senhor vai ter um pouquinho mais de problema em relação aos próximos que vão entrar, porque eu moro aqui e eu acompanho tudo que acontece. Eu não tenho críticas a fazer, mas sugestões a serem dadas perto do que eu vejo que acontece aqui, do que eu converso com as pessoas. Eu vou no comércio, eu vou no supermercado, eu vou no posto de combustível, eu vou na padaria, eu vou em tudo quanto é lugar. Eu frequento salão de cabeleireiro, eu frequento tudo aqui. Então, a gente conversa com as pessoas. Eu vou começar por um ponto, que essa é a minha mulher. Minha mulher, ela vai me pegar pelo pescoço se eu não perguntar isso para o senhor, não pedir isso para o senhor, tá? Perfeito. Tem um serviço brilhante da prefeitura, que é o atendimento gratuito a cães e gatos, animais, que fica ali perto do ginásio. Mas eu entendo... Lá é o programa que nós aderimos ao governo do estado, que eles fizeram a doação dos equipamentos, é um container, né, equipado para
consulta gratuita de pequenos, né? De pet, cães e gatos. Isso é espetacular. Eu vou lá, conheço bem o veterinário. Aliás, entrou uma foto do veterinário com o meu cachorro outro dia que os senhores mandaram uma matéria para ser colocada da leishmaniose, então entrou uma foto coincidentemente com o meu cachorrinho. Bom, há possibilidade de ampliar isso, prefeito, para um outro lugar que não só ali, colocar, por exemplo, São Dimas, por exemplo, num outro bairro da cidade? É possível isso? É viável isso? É viável, mas a gente tem que ver local. Não é um serviço subsidiado pelo governo estadual ou federal, é recurso do município que é feito, e esse atendimento a gente não compete com o veterinário particular. Então, Entendi. é um critério de atendimento social. Tiago, mas nesses bairros tem atendimento social? Sim, tá? Para que você, o setor público, ele não dispute diretamente com o particular. Tanto que os serviços que são feitos lá, tá? Não é um serviço completo. A gente não faz grandes cirurgias. É uma consulta básica, né, para dizer que não tem o atendimento, e caso tenha um atendimento mais abrangente, a gente encaminha para os consultórios da cidade. O que nós temos lá é um programa, inclusive, esse sim, de castração, né, para controle das zoonoses, de cães e gatos, castração social. Essa é feita numa grande escala. Agora, vamos pensar uma cirurgia grande, que não tem nem equipamentos lá para isso. E esse é um trabalho das cidades nossas da região. Se você comparar, São Pedro foi uma das únicas que receberam esse programa Meu Pet, né, que a gente pegou junto ao governo do estado, conseguimos a aprovação dele. É possível a ampliação, mas desde que seja feito com cronograma, com estudo de viabilidade financeira, estudo de viabilidade de atendimento, para que a gente não entre em conflito com os veterinários. Entendi. Já que o senhor falou de recursos federais, eu conversando semana passada com o prefeito de Águas de São Pedro, João Vitor, aliás, amanhã, Jornal Conecta, com o prefeito João Vitor de Águas de São Pedro. Eu conversando com ele semana passada, ele estava desesperado porque eu não estava vindo recurso do governo federal, o governo estadual cortou uma parte de recursos, o federal que tinha que dar recurso não deu ainda, e não sei o que, ele estava indo para Brasília para conversar. Como é que está a relação do senhor? O senhor é não do partido, mas é de uma pessoa, de um partido, do Gilberto Kassab, que é o principal secretário do Tarcísio, do governador Tarcísio. Como é que está a sua relação com o governo do estado e com o governo federal também, principalmente nessa questão da canalização dos recursos para São Pedro? Olha, tanto federal quanto estadual, o que a gente tem recebido são recursos mais na área da saúde. Esses estão sendo pagos, vamos colocar. Porque os deputados, o governo, eles indicam as emendas, né, indicam os recursos para serem alocados no município. Aí depende de um trabalho muito político. A gente sabe como funciona a política, né? A gente anda com o chapéu pedindo. Porque cidades pequena como a nossa, igual Águas de São Pedro, você colocou bem do nosso município, depende exclusivamente de recursos federal e estadual. Só os recursos do município, que eu falo que é a fonte 1, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, as taxas, tá? Só essa fonte de renda, ela não supre toda a demanda da cidade. Então, a gente precisa de recursos federal e recurso estadual, né? A gente pede, vai atrás, mas inicialmente o que tem sido pagos são recursos mais na área da saúde. E o restante fica com o prefeito tendo que passar o chapéu lá para pedir esmola, né? Sem que seja uma esmola, que é um direito da prefeitura receber esses recursos para o transporte, recurso para a segurança pública, recurso para a educação. Realmente. É uma situação terrível isso daí. A segurança pública aumentou bastante o seu contingente de policiais aqui, principalmente depois daquela explosão que teve na agência, a última, né, que teve na agência do Banco do Brasil. Nós tivemos outras aí, mas a última que teve na agência do Banco do Brasil aumentou bastante a segurança aqui no município de São Pedro. Isso é uma parceria da prefeitura com o governo do estado?
Olha, a autonomia, né, a responsabilidade da segurança, ela é 100% do Estado. A Polícia Militar é estadual, a Polícia Civil, Delegacia é estadual, o Corpo de Bombeiros é estadual, né? O que é autonomia do município, aí é gerenciamento da Prefeitura e a Guarda Civil Municipal. Então, esse é o nosso policiamento direto, né? Existe, sim, uma parceria com o governo do Estado, né? Para que os órgãos estaduais na cidade funcionem. Então, por exemplo, a Polícia Militar hoje, né, a casa onde ela funciona é locada pelo município, o município que paga o aluguel da casa, né? A manutenção do Corpo de Bombeiros, combustível, alimentação, peças dos veículos, é custeado pelo município de São Pedro. A delegacia de polícia, né, inclusive nós estamos em umas tratativas, porque é um prédio muito antigo, está com muitas rachaduras, está com perigo realmente estrutural, e a gente tem buscado uma solução desde o ano de 2023 para a reforma do prédio. Inclusive, a gente propôs parcerias de contrapartida financeira da prefeitura para que isso se viabilize, né, para que a gente não tenha problemas maiores. E nós fizemos um investimento na Guarda Civil. Né? A Guarda Civil, que é autonomia própria nossa, a gente adquiriu diversas viaturas no nosso mandato, e eu consigo nomear aqui um veículo Duster, um veículo Pulse, um veículo S10, uma base móvel, e vai chegar, tá, este ano mais 2 motos para as rondas. Fizemos um concurso público para mais guardas, 10 novos guardas assumiram, né, dentro do nosso mandato para a Guarda Civil, e na semana que vem, dia 11 agora de setembro, a gente faz o lançamento de um software que vai integrar toda a comunicação da Guarda Civil Municipal, que é o Cinesp. É um software do governo federal que disponibilizou gratuitamente para a gente, né, aqui em São Pedro, onde todas as ocorrências, através do 153, elas são gravadas, monitoradas, tem o seu GPS, né, a ocorrência ela passa a ser digital. Perfeito, é uma boa evolução essa daí. Agora, prefeito, uma outra questão que eu, agora saindo um pouquinho da segurança, até porque segurança eu costumo dizer o seguinte: eu estou em São Paulo, eu deixo o celular em casa. Aliás, eu vou para a praia, deixo o celular em casa. Em São Paulo, deixo o celular guardado em algum lugar escondido. Aqui em São Pedro, eu ando na praça. Eu fiquei outro dia na praça, conversando, tratando de negócio, um monte de coisa e tal, com o celular na mão, celular, sem me preocupar de olhar para o lado se tinha algum assaltante perto de mim ou não, porque eu sei que não tem isso daqui. E quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço, já fiquei sabendo que está acompanhando a gente aqui, o Raul Martins, que é um dos responsáveis pelo marketing do governo do estado de São Paulo, que já conversou comigo hoje, já está viabilizando uma campanha, mas já incluindo o Conecta Mais Região nas campanhas estaduais, a partir da semana que vem. Raul, obrigado pela força, obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aqui. Prefeito, vamos falar também da questão do turismo. São Pedro é uma cidade turista, mas de vez em quando, não, quase de vez em sempre, a gente fala, eu estou em São Pedro. Águas de São Pedro? Não, São Pedro. Como fazer para marcar mais o nome de São Pedro sem águas na frente, hein? A gente não tem muito desses problemas, viu, Paulo? Porque o turista, quando ele vem para cá, né, ele vem para Águas, ele vem para São Pedro, ele vem para usufruir de todas as belezas que as duas cidades têm. Uma cidade complementa a outra, né? Tanto que Águas de São Pedro, ela se localiza dentro do nosso município. A gente fala que é a nossa pérola, né? Águas de São Pedro, a gente tem um carinho muito grande. E é esse o nosso investimento para o turismo, né? A gente tem feito um trabalho muito grande em infraestrutura, porque o turista precisa ter saneamento básico, precisa ter água, tratamento de esgoto, saúde, a UPA tem que funcionar, né, se caso qualquer turista precise, e os equipamentos turísticos têm que funcionar. Esse é o principal objetivo. O Alto da Serra nosso é um turismo que a gente tem investido no mototurista, no motociclista,
que é aquele turista passante que vem para cá. Vamos inaugurar agora, né, no dia 6 de setembro, o nosso centro gastronômico, que foi um local integrado ao nosso Parque Maria Angélica, né, que é mais um ponto para a cidade, que a gente fez a festa italiana nesse local, então é mais um ponto de turismo para a cidade. Nós temos aí o ISS Turismo, né, o ISS do turismo, tem crescido ao longo dos meses em números assustadores comparados com o ano passado. Então, a gente percebe que o turista tem vindo para cá, tem gasto o seu dinheiro na cidade. E São Pedro é estância turística, Paulo, desde 1979. Né? Então, a gente tem essa vocação pelas belezas naturais que nós temos. Né? Contratamos agora, recente, um engenheiro, um arquiteto, uma empresa, para desenvolver, é um nome bonito, mas explico para você, chama Master Plan, né? Um plano, um projeto executivo, uma planta, quais atrativos turísticos para a nossa serra, o nosso Parque Marcelo Golinelli, para o nosso Parque do Cristo, já está contratado, ele já iniciou os trabalhos para desenvolver o potencial turístico da nossa serra. E todo mundo ganha. Nós temos aqui o nosso Termas, né, que fica em São Pedro. Temos o Aramate, que é um local maravilhoso, que fica em São Pedro. Estamos em tratativas, e é uma notícia importante para a gente ter no lado turístico, a cachaça Velho Barreiro, conhecida mundialmente em vários países e produzida no Brasil, ela é 100% produzida em São Pedro, lá na nossa usina IRB. Porém, não leva ainda na sua garrafa o nome São Pedro. Mas nós estamos com as tratativas de tornar um selo na garrafa da Velho Barreiro, que com isso você leva o nome de São Pedro para o mundo todo. Então, esse projeto turístico para a cidade, é importante a gente ter esses investimentos, mas o trabalho, ele tem um casamento. O turista, ele não vem para uma cidade suja, ele não vem para uma cidade que não tenha saúde, ele tem que se sentir bem. Aí, consequentemente, né, a cidade vai ter todos os benefícios turísticos para ele e ele volta para cá. A cachaça velha, bom, eu nem gosto muito, mas essa que tem na entrada da cidade aqui é sensacional, viu? É maravilhosa. Essa é padrão exportação mesmo. Prefeito, vamos falar de cultura. Eu fui muito amigo do Paulo Edson, que foi secretário aqui, trabalhei 10 anos com o Paulo Edson na Bandeirantes, e então firmei uma grande amizade com o Paulo Edson. E o Paulo Edson tinha como meta dele um carinho muito especial que ele tratava do coreto. Para mim, o coreto sempre Tem uma instabilidade da internet, parece que a instabilidade da internet da conexão. Deixa eu desconectar minha internet. Paulo, tá me ouvindo? Ei, meu Deus, mas caiu aqui. Meu Deus.
cortou a internet aqui, não sei o que aconteceu, caiu tudo aqui. Não sei se o prefeito está. Não, o prefeito já caiu. Deixa eu ver aqui com o Ricardo. Bom, mas. Vamos ver se o. E o prefeito está. Então tá, a gente já consegue colocar de novo. Nossa, mas que é isso? Se fosse o Jornal Tricolor na web que eu estivesse fazendo, eu ia falar que foi a diretoria do São Paulo que mandou a internet aqui, mas não é o Jornal Tricolor na web, então eu sei, foram coisas do além. Prefeito, desculpa, Imagina. restabelecer a conexão. A gente estava falando também da questão da cultura, do coreto, da utilização do coreto, né, como base da cidade para essas regionais. É possível fazer alguma coisa nesse sentido? A gente tem fomentado a cultura aqui em São Pedro, Paulo. A Praça Matriz, que tem o nosso coreto historicamente, né, chamada de Praça Gustavo Teixeira, é muito utilizada nos nossos eventos da cidade, evento cultural. Mas, além disso, nós temos o nosso museu, Museu Gustavo Teixeira, com atrativos diariamente, inclusive aos finais de semana. Nós temos a nossa biblioteca Gustavo Teixeira, e nós temos aqui um centro artístico, né, específico para atividades culturais de várias atividades, né? Quando você quer levar algo para a praça, nós temos o coreto, mas também nós temos os lugares específicos da cidade, como eu disse, o centro artístico nosso, com aulas de dança, de coral, orquestra de viola, artistas locais, artistas regionais, né? A cidade ela é bem dividida culturalmente. Estamos abertos à nossa Lei Aldir Blanc, né, para os artistas fazerem as suas inscrições, apresentarem os seus projetos. Tá? Então, a gente tem aí uma atividade cultural muito grande. E eu falo que São Pedro tem uma. Vamos passar para o esporte, que a gente já está indo para o final da entrevista. Aliás, primeiro, parabéns pelo centro gastronômico ali. Ficou lindo. Passei por lá outro dia, maravilhoso, bem coberto, tudo bonitinho. Como teve a festa italiana, eu imaginei que já tivesse sido inaugurado. Então, foi só experimental. Inauguração dia 6 de setembro. Que hora que vai ser? 19h30. Vou todos lá. Convidados. Vou lá. Opa, se vou. Vamos falar do esporte. São Pedro é uma cidade maravilhosa, com campos de futebol sem time. Tem um monte de cidade que tem time e não tem campo. São Pedro tem 2 campos e não tem time. Tem até um rapaz muito brigador, cara que luta muito para botar essa molecada para fazer alguma coisa. Eu estive conversando com o secretário de esportes recentemente, com ele também. A gente andou conversando algumas coisas. E ele é muito lutador, muito brigador. Mas não era hora de São Pedro pensar um pouquinho maior, ter um time para disputar Série D, Série F, sei lá o quê, para tentar galgar posições na Federação Paulista de Futebol? Com quem que você conversou, Paulo? Quem que é esse moço brigador? Conversei com o secretário de esportes o Marcelo, né? Marcelo. E conversei com um rapaz, me fugiu o nome dele, que toma conta do time aqui, da molecada que usa o campo ali, a molecada, esqueci o nome dele, esqueci completamente agora. É porque tem esse time que esse grupo de jovens criou, que é o São Pedro Futebol Clube. Não, esse é a Associação Esportiva São Pedro. Não. Tem um grupo que é o Augusto, o Zé Paulo, o Ivan Tavares. Eles criaram o São Pedro Futebol Clube como uma forma de escola, né? Então, eles estão numa evolução sub-10, sub-12, sub-14, tá? E nós vamos chegar nesse objetivo que você tá pensando em São Pedro ter um time para disputar, né, as séries do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, né? Mas eles começaram aqui de baixo, tá? Nas escolas, e tem o apoio da prefeitura, eles têm disputado os campeonatos regionais, né, da nossa região. É uma associação estruturada, né, com estatuto, tudo regular, certinho. Isso é o objetivo nosso com o São Pedro Futebol Clube.
Uhum. Você fecha você. Que eu trabalho. Tá dando. Mas vou esperar o prefeito me despedir dele. Eu quero fazer uma última pergunta. Eu já falei de perspectiva política dele no começo da entrevista. Eu quero saber se essa perspectiva prevê alguma coisa no ano que vem, ou só 2028, ou nem 2028, 2030. Deixa eu ver se o prefeito volta aqui. Enquanto isso, deixa eu falar para vocês que as manchetes que eu dei, se acostumem com isso daí. As manchetes que eu dei na abertura do jornal, do Jornal Conecta, todas essas notícias estão no nosso site, conectamaisregião.com.br. Vocês podem acompanhar esse noticiário todo ali. O Jornal Conecta vai ser feito todo dia pela Rádio e TV Conecta, pela Rádio São Paulo, pelos meus canais pessoais de YouTube, Facebook, de LinkedIn, de Instagram. Instagram não é. Do X do Tricolor na web. Também vai ser feito pela AltV. A AltV está retransmitindo o Jornal Conecta. Deixa eu ver. Não, funcionando, Ricardo, reconecta de novo. Não tá, não. Ele está tentando reconectar lá, tá com algum probleminha lá, tá na plataforma e não... que não aparece aqui. Esse primeiro dia do jornal vai ser meio assim, tá no improviso, né? Tá do jeito que tá. Vamos ver se ele aparece aqui. Vou pedir para ele sair. Sai e reconecta, né? Entrou aqui. Agora sim, agora vai. Agora vai entrar aqui, participou. Prefeito, prefeito, vou dizer uma coisa para o senhor. Espera aí. Deixa aqui na tela. Está aqui na tela. Vou dizer uma coisa para o senhor, a internet cai aqui e cai aí também. Tá brava a internet de São Pedro hoje, hein? Vou brigar com os provedores aqui, viu? Bom, mas a minha última pergunta para o senhor é o seguinte. Política, de novo, vou falar de política, não posso deixar. O senhor já falou no começo da sua entrevista a respeito de futuro político, vai conversar, vai não sei o que. Passa alguma coisa pela sua cabeça em 2026, consequentemente, desincompatibilização em março, ou final de março, começo de abril? Passa alguma coisa pela sua cabeça? 2028 não pode, porque aí o senhor não pode se reeleger nem ser candidato a prefeito em lugar nenhum. Mas 2026, passa alguma coisa pela sua cabeça? Não, viu, Paulo? Mesmo porque, para a gente disputar qualquer cargo, hoje, em 2026, o prefeito, ele não apenas desincompatibilizar, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito. É diferente de outras funções legislativas. Então, no caso de uma futura candidatura nossa à Assembleia, como deputado, precisaria ter uma renúncia em 2026 para disputa das eleições de 2026. É diferente do deputado disputar um cargo no executivo. O deputado estadual ou federal, para disputar uma prefeitura, ele não precisa renunciar. Ele faz a desincompatibilização, disputa, ganhou a eleição, assume o cargo no executivo, perdeu, ele volta no Congresso ou na Assembleia. Mas o senhor não pensa, então, em desincompatibilização e candidatura em 2026, né? Não. Nós temos que terminar nosso mandato. A gente foi eleito, a população depositou a confiança para terminar o mandato, né? Bom, eu falei que ia encerrar, mas começou a chegar pergunta. Eu vou fazer uma só, vou escolher, pegar uma aqui. Chegou pergunta de eleitor, de gente da cidade, está chegando aqui. Bom, o Carlos está perguntando o seguinte: o senhor pode pensar na área da cultura de uma flip
tipo Flip aqui para São Pedro, o busto de um grande poeta está colocado na praça principal da cidade. É uma homenagem à cultura, literatura e tudo mais. Feira literária, já passou pela sua cabeça fazer alguma coisa desse tipo? Podemos desenhar sim. Esse mês, em setembro, nós temos aí a Semana Gustavo Teixeira, né? É uma homenagem ao nosso poeta. Então, é feito várias atividades literárias, com oficinas, com várias programações agora no mês de setembro. Muito bem. Prefeito Tiago Silva, muito obrigado por ter tido o prazer de conversar com o senhor no primeiro jornal, na primeira edição do Jornal Conecta. E seguramente vou chamar o senhor para mais vezes para a gente conversar e aí já coletando mais mensagens das pessoas do município para poder trazer para o senhor, tá bom? Perfeito, Paulo. Eu que agradeço da oportunidade de estar conversando aí com todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão nos vendo também, né? Contar um pouco da nossa história e do futuro da nossa São Pedro. Estou à disposição aqui sempre que você achar necessário. Muito obrigado. Amanhã será o prefeito de Águas de São Pedro. Hoje foi o prefeito de São Pedro, Tiago Silva, e assim nós vamos ficando por aqui com o Jornal Conecta. Você ouviu o Jornal Conecta. Voltamos amanhã. Fique agora com a nossa programação normal. Você ouviu o Jornal Conecta. Voltamos amanhã.